Bora falar de futebol? O Palmeiras venceu o Vasco por 1-0. Que visitante insuportável é o Palmeiras. E sim, é um visitante, porque querendo ou não, os dois nesse confronto eram visitantes. Estamos falando de um campo neutro em Brasília e o Palmeiras seguiu os seus números fantásticos jogando como visitante e o Vasco seguiu os seus números péssimos jogando como visitante. Mas isso poderia ter mudado, tá? O fato é que o Vasco entrou em campo mais fragilizado também, é bom destacar. Sem Verratti, sem Felipe Coutinho, perde grande parte dos pilares de construção da equipe. E aí, resta ao Vasco apenas buscar a velocidade. O Palmeiras que mudou peças, né? O Palmeiras entrou em campo com Richard Rios no lugar de Lucas Evangelista e também Piquerez no lugar de Vanderlan em relação ao último jogo, seguindo o revezamento de peças que o Abel tem feito ao longo dos confrontos, sem poupar um time inteiro, sem preservar um time inteiro. Ele vai preservando algumas peças. Os 2 gols da vitória do Palmeiras com um sabor especial para a comissão técnica, para os jogadores, também para a torcida. Opa! Você deve estar se perguntando, mas foi 1-0 o jogo? Sim, foi 1-0. Mas o Palmeiras fez 2 gols para valer mesmo. Quem assistiu ao jogo já entendeu, quem não assistiu eu vou explicar já já. Um Palmeiras que ficou devendo mesmo apenas num quesito no confronto, que foi a pontaria. Ainda assim, um jogo que demandou muita paciência pelo que eu citei em relação ao Vasco e que poderia ter sido mais complicado não fosse também um Vasco muito debilitado perder as oportunidades que teve enquanto a partida ainda estava 0-0. Bora falar sobre tudo isso aqui no vídeo, mas antes eu quero me apresentar pra galera que tá chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você tá assistindo é uma delas. Aliás, pros membros do canal, e já estamos subindo o número de membros, a galera tem curtido muito um vídeo extra que tá pintando, aliás, não só um, né? Uma sequência de vídeos extras aquecendo pro Mundial de Clubes, sobre Porto, sobre Inter Miami, sobre Al Ahly. Essa série tá saindo pros membros do canal, tá? Então deixando um recado pra você aqui, ó, seja membro do canal, clique no botão Seja Membro, menos de R$5 por mês e você nesse mês de maio vai receber muito conteúdo especial preparando tudo pro Mundial de Clubes. Show? Bora voltar pro tema do vídeo? Olha só, um Palmeiras protagonista, né? Sem dúvida alguma, é um Palmeiras que vem trabalhando para ser protagonista, é um Palmeiras que vem trabalhando para ter controle dos seus jogos, e diante de um Vasco, como eu disse, que não tinha a genialidade do Coutinho e não tinha a referência do Verratti, basicamente não tinha muito como trabalhar com a bola nos pés, basicamente não tinha muito como construir as jogadas com a bola nos pés. Era na base da velocidade, era no lançamento para o Lloyd, era no lançamento para o Nuno, era realmente tentar achar o Ryan em velocidade para construir alguma coisa. E isso obrigou o Palmeiras, tendo o Vasco essa postura de buscar só jogadas em velocidade e congestionar o meio, congestionar o corredor central, obrigou o Palmeiras a colocar mais jogadores do lado do campo, né? Porque veja só, para desamarrar o jogo numa dessas, ou você consegue construir pelos lados, ou na bola parada, ou provoca um erro no adversário. Como que o Palmeiras fez isso? Bom, o Palmeiras trabalhou muito pelo lado esquerdo do campo, porque diante da formação que o Palmeiras usa, o Piquerez é um ala pela esquerda. E tem o Facundo, que tem jogado como um atleta que atua por dentro pela esquerda, mas que cai mais pelo lado do campo dessa dupla de ataque com o Vitor Roque ou com o Flaco Lopes, que não era o caso diante do Vasco. Ele caiu mais para a esquerda, se juntou ao Piquerez e com isso o Palmeiras tinha uma dupla para jogar por ali. Quando a gente olha para a dinâmica do lado direito, o Giai não sobe. O Giai fica naquela trinca de zaga para construir a jogada desde o início e protege um pouco mais aquele lado direito. Subiu algumas vezes, mas de um modo geral, ele fica mais preso. Então é natural que o Palmeiras procure o lado esquerdo, já que o Felipe Anderson era um jogador que ficava mais aberto do lado direito, sozinho. Então ele caía para dentro, o Estevão, que apareceu pelo lado direito também, caía para dentro, e o Palmeiras trabalhava as jogadas pelo lado esquerdo com o Piquerez, com o Facundo chegando por ali, e inclusive com o Vitor Roque caindo pelo lado esquerdo. 3 caras de um lado, 2 do outro, com Estevão e Felipe Anderson. Dito isso, é natural observar que o Palmeiras não conseguiu construir por dentro no primeiro tempo,
mas construiu muito pelo lado esquerdo. Por exemplo, o Piquerez servindo o Estevão num lance em que houve a marcação do impedimento, mas o Estevão saiu na cara do gol no passe do Piquerez e o Léo Jardim fez uma boa defesa. Não entrou na conta, é claro, porque ele estava impedido segundo a arbitragem, mas estou falando de performance, de ideia de jogo. O próprio Piquerez serviu o Vitor Roque 2 vezes também saindo para a esquerda. Em uma delas o Vitor Roque consegue cruzar essa bola rasteira, ela vem nos pés do Richard Rios, que solta uma paulada, tem o desvio e ele quase abre o placar com esse desvio. Tem um escanteio que o Palmeiras consegue pelo lado esquerdo, que é batido pelo Estevão no segundo pau, com o Facundo Torres desviando para dentro, e o Bruno Fux perdendo a oportunidade no direcionamento da cabeçada. Tem também um Piquerez batendo forte numa sobra de bola de escanteio para fora, e a jogada que de fato aconteceu pela direita, ela começa na esquerda, em que o Estevão recebe do lado direito pro mano a mano, e bate cruzado, mas a bola acaba indo para fora. Foi um Palmeiras que não conseguiu construir tanto, não conseguiu ser tão perigoso, enquanto o Vasco foi mais perigoso com menos oportunidades no primeiro tempo, e poderia ter resolvido a parada, porque o Lloyd teve uma chance claríssima no cruzamento do Paulo Henrique no segundo pau, em que ele titubeia se ele vai de cabeça ou se ele vai com o pé, e ele acaba de coxa atrasando para o goleiro Everton. Essa chance foi uma chance claríssima perdida. E a outra é o gol do Palmeiras no primeiro tempo, né? Claro, 0-0 no intervalo do jogo? Sim, mas o Everton sai, se complica com a bola numa falta cobrada no último lance, lá basicamente da lateral do círculo central, e nessa bola que ele solta, o João Vitor bate de canhota, a bola entraria no gol, não fosse uma bicicleta do Giai espetacular. Foi um gol do Palmeiras, foi um gol do Palmeiras no jogo. Claro, brincadeiras à parte, é evidente que não vale como gol, mas salvou o Palmeiras de ir para o vestiário no intervalo perdendo por 1-0, que mudaria muito o confronto. Porque o Vasco ainda jogava, o Vasco ainda tentava acelerar as jogadas. Se o Vasco abrisse o placar, fatalmente continuaria com uma postura muito fechada e mataria mais o tempo da partida. Faria com que a bola ficasse mais tempo parada, jogadores receberiam mais atendimento médico, haveria uma demora maior para bolas paradas, para tiros de meta, então mudaria muito o confronto. E o Giai impediu que isso acontecesse. Mas foi um Palmeiras que jogou no campo de ataque, que tentou ser protagonista, diante de uma equipe que, como eu disse, quando se fecha bastante e tem apenas a saída em velocidade como arma, nem mesmo sobe a marcação, é um jogo de paciência que muitas vezes trava mesmo qualquer adversário, por mais qualidade que tenha, e tem que insistir com as armas que tem. O Palmeiras até insistiu pelo lado esquerdo do campo. No segundo tempo, claramente o técnico Abel Ferreira resolveu falar o seguinte: é preciso tentar finalizar mais vezes. Eu vou tomar um golinho do chá aqui para a voz dar uma recuperada e vou continuar falando. Porque olha só, o Palmeiras abre os primeiros 15 minutos do segundo tempo finalizando muitas jogadas de fora da área. Teve a primeira com o Léo Jardim fazendo um milagre numa paulada do Emiliano com um desvio. Teve depois o Piquerez numa jogada ensaiada soltando um foguete com a bola passando raspando o travessão. Teve o Felipe Anderson isolando uma bola pelo lado direito em tentativa de chute. E teve o Richard Rios em falta de longa distância também. Era um Palmeiras que o tempo todo tentava finalizar de média distância justamente para conseguir a bola parada no escanteio ou um rebote para quem estivesse dentro da área tentar colocar a bola na rede. Claramente, já que estava com muita dificuldade de achar espaços na defesa do Vasco, que mantinha a proposta do primeiro tempo. Aos 15 minutos, o Abel resolve colocar Alan e Paulinho nos lugares de Facundo e Felipe Anderson, para tentar naturalmente fazer com que o Vasco não consiga chegar mais pelo lado do campo do Alan, e além disso, revigorando evidentemente aquele lado em termos físicos, e o Paulinho era uma arma para tentar de fato, com um jogador mais solto, com um jogador que também é mais forte, por dentro tentar criar alguma jogada, tentar trabalhar um pivô, um giro em cima da marcação. Mas não deu nem tempo de entender como isso funcionaria diante daquele Vasco, porque no minuto seguinte o Palmeiras consegue o gol provocando o erro do adversário. E de um modo geral, contra adversários que jogam com a postura que o Vasco jogou, é por aí. Ou é na bola parada, que teve no primeiro tempo o Fux a oportunidade de fazer o gol, não deu, ou é
provocando o erro do adversário ou é no chute de longa distância, porque entrar trabalhando bola, entrar conseguindo fazer associações, triangulações numa defesa muito fechada é muito raro de se fazer. As ultrapassagens acabam não conseguindo acontecer tanto, justamente porque o time já está muito recuado, então não tem nem espaço para ultrapassar. É muito natural que os cruzamentos comecem a sair, até em excesso. Fato que, na provocação do erro do adversário, foi muito bem o Richard Rios ao perceber que o Hugo Moura titubearia com os adversários marcados, ou melhor, os companheiros marcados. O Hugo Moura não soube o que fazer com a bola, o Rios foi rápido, ela sobrou para o Estevão, que tocou para o Vitor Roque colocar a bola na rede e abrir o placar. Outro gol muito celebrado, como eu disse, esse sim um gol, esse sim uma bola na rede, um Vitor Roque que precisava desse gol para aliviar um pouco mais o ambiente, para aliviar um pouco mais a sua própria mente de dois clubes nos quais ele não foi feliz, não dá para negar. E aí o jogo muda de figura, não há dúvida. Aí o jogo muda de figura porque o Vasco, em desvantagem no placar, tende a mudar a estratégia. Mas antes de trazer tudo o que mudou e como o Palmeiras poderia ter matado o confronto, inclusive, eu vou chamar aqui na tela o Teacher Jay, o meu professor de inglês, tá? Já tive aulas com ele na semana passada, estamos começando mais uma semana aí de segunda e quarta-feira com aulas. E nessa semana, inclusive, eu estou me preparando para um trabalho que eu vou fazer em espanhol. E o Teacher Jay, que é professor bilíngue, inglês e espanhol, ele vai virar a chavinha nas nossas aulas e vai me dar uma aula de espanhol voltada para aquilo que eu preciso, que é treinar a entrar ao vivo em espanhol. Olha só que legal. E claro que, para você, dá no mesmo. Você pode entrar em contato com o Teacher Jay aqui no @oteacherjay e falar: olha, o meu objetivo é esse aqui. Quero fazer em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses. Como que a gente pode chegar e atingir o objetivo juntos? Ele vai planejar junto com você. É em inglês? É em espanhol? Às vezes você pode até precisar mudar o idioma dependendo do que o seu trabalho exigir, demandar, o seu dia a dia. Ele vai fazer isso por você. Aulas online particulares, divertidas, legais, com conversação e correções muito importantes para você melhorar o seu dia a dia, seja no inglês, seja no espanhol. Então, @oteacherjay, entre em contato com o meu professor de inglês, que pode ser o professor de inglês também da sua vida, ou o professor de espanhol da sua vida. Show? Olha só, voltando aqui para o tema do vídeo, muda a postura, muda de figura, e com isso, o Vasco passa a dar mais espaços. O Palmeiras, nessa de ter mais espaços, controla o Vasco, que não tem a qualidade suficiente para trabalhar jogadas. Então o Vasco o tempo inteiro tentou jogar a bola pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, com o Paulo ou com o Piton, para lançar essa bola na área, mas não tinha também o Verratti, que é o grande cabeceador do time. Fez muita falta. Sendo assim, a zaga do Palmeiras, mais uma vez, assim como foi contra o Ceará, foi soberana nas bolas aéreas e impediu que o Vasco criasse qualquer jogada pelo lado do campo. Por dentro, não havia genialidade do Coutinho, naturalmente o time também não funcionou. Teve mais presença no campo de ataque? Teve, mas não teve qualidade suficiente e o Palmeiras se sobrepôs muito bem. E poderia ter matado o jogo, porque o Palmeiras teve um contra-ataque com o Aníbal Moreno soltando para o Flaco disparar pela direita e ele desperdiça a oportunidade. O Abel, na entrevista coletiva, ele chega a falar que acha que a bola deu uma subidinha no momento em que o Flaco foi finalizar por conta do gramado irregular. Eu não consegui identificar ainda, mas não dá para perder o gol. Estava equilibrado, estava inteiro, assim como o Everton lançou, e o Flaco foi bem, dando uma casquinha para o Paulinho receber inteiro dentro da área e titubear para finalizar, dando tempo do zagueiro fechar o espaço. Perdeu a oportunidade o Paulinho de fazer o segundo. E o Alan quase fez um belo gol, inclusive, com o Leonardo Jardim cortando a bola com o punho cerrado, inclusive, bem pertinho da trave. Poderia ter sido um gol do Alan se a bola desvia e vai para dentro do gol, mas poderia também ter sido uma assistência nessa boa bola que o Paulinho lança ao Alan, e tem o Evangelista e o Flaco entrando na área, ele tenta o cruzamento na boa jogada e o Léo Jardim acaba interceptando. Mas é inegável que o Palmeiras teve melhores oportunidades depois que o Vasco passou a jogar, depois que o Vasco passou a ser obrigado a se expor um pouco mais, o que é muito natural. Um Palmeiras que foi protagonista ao longo de todo o jogo, vivendo momentos diferentes, conseguindo desamarrar quase na bola parada no primeiro tempo, porque, de fato, o Fux perdeu um gol na base da direção, mas poderia ter desamarrado o confronto, e um Palmeiras que também contou
com a sorte no momento em que o Lloyd não sabe o que fazer com a bola numa chance claríssima de gol, e com a competência do Giai para manter o 0-0 no placar e não fazer com que o Vasco pudesse aproveitar ainda mais o tempo com uma postura bastante defensiva e fechada, tirando o tempo do jogo, fazendo o relógio correr mais rápido com a bola parada, tendo 1-0 no placar. Um Palmeiras, mais uma vez, como visitante, embora campo neutro, insuportável. Um gol do Vitor Roque absolutamente necessário, ele mesmo admitiu que tirou um peso enorme das suas costas, porque o atacante vive de gol e ele estava sentindo esse gol, ele estava precisando desse gol. E o Giai coroando mais uma boa atuação defensiva, mais uma boa atuação do lateral direito, fazendo um terceiro zagueiro como o Rocha costuma fazer, aparecendo algumas vezes no ataque, mas de um modo geral muito seguro defensivamente. O Palmeiras agora fica na expectativa do gol do Paulinho, para também tirar esse peso. Um Palmeiras que conseguiu mexer nas suas peças, ser protagonista no jogo, criar em contra-ataque e não tirou do banco Rafael Veiga e não tirou do banco Maurício. Duas peças de extrema qualidade. Mesmo assim saiu com os 3 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. É um Palmeiras que vai cada dia mais se fortalecendo, achando soluções, colocando jogadores em campo diferentes e mantendo o protagonismo, e mantendo a capacidade de controlar a partida. Claro, uma hora ou outra vai escapar o domínio como escapou no lance em que a bola escapa das mãos do Everton. É natural, falhas vão acontecer, o futebol ele tem isso. Mas, quando você olha para o todo, foi um Palmeiras que mais uma vez controlou o adversário, não sofreu e conseguiu, na provocação do erro do seu adversário, meter a bola na rede e fazer o jogo virar ao seu favor. Um pouquinho mais de eficácia na pontaria, o Palmeiras teria vencido com uma maior tranquilidade no placar. Claro que eu quero a sua análise aqui embaixo, não se esqueça de se tornar membro do canal, menos de R$5 por mês e você vai receber a série especial. Vou colocando vídeos aqui para os membros, aquecendo para o Mundial de Clubes, hein? Não perca a oportunidade, se torne membro do canal. Claro, não se esqueça de se inscrever, bora chegar nos 100 mil juntos e clique no botão do like e no botão do hype para o YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para mais pessoas. Combinado? Estou esperando o seu comentário aqui embaixo sobre o jogo ou sobre análise, elogio, crítica. É sempre muito importante você deixar o comentário aqui para o trabalho também. Combinado? Bora falar de futebol!